Vamos começar? Nós estamos reunidos aqui para mais um encontro. O nosso encontro ocorre, como vocês sabem, sempre na última terça-feira do mês, sempre às 20 horas aqui do Brasil. Mês passado, nós conversamos sobre o processo de autoprodução, destacando a ação do Espírito Santo, que visa conformar-nos à pessoa de Cristo. Então, eu comecei falando sobre o processo de produção de si mesmo na perspectiva da psicologia do inconsciente, e depois, em razão do nosso compromisso com as Escrituras, em razão do nosso compromisso com uma cosmovisão cristã de mundo, nós procuramos destacar a ação do Espírito Santo que visa fazer com que nos tornemos pessoas mais parecidas com o Mestre de Nazaré. E hoje nós vamos conversar sobre um tema sensível, um tema complexo, mas que precisa ser enfrentado com coragem, amor, graça do alto. Então, esse mês chamado Amarelo, de prevenção ao suicídio, a nossa temática é a espiritualidade e o suicídio, reflexões sobre o cuidado e prevenção. E para falar sobre esse assunto, está conosco a querida doutora Juliana Neves, nossa irmã em Cristo, médica pela UFRJ, especialista em clínica médica e psiquiatra pela UERJ. Juliana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar com a gente. É uma honra e um privilégio ter você conosco nesta noite. Eu que agradeço, pastor. Que alegria. Segundo a OMS, a cada 40/50 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. Entre 2011 e 2020, aumentaram em 35% as mortes por suicídio no Brasil. O autoextermínio já é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, atrás apenas dos acidentes de trânsito. Vem aumentando em todo o mundo os casos de suicídio entre crianças e adolescentes. O que fazer? Como prevenir algo dessa natureza? Como ajudar pessoas que têm pensamentos suicidas? Então, é sobre isso que nós vamos conversar, e vamos conversar sobre esse assunto, contando com a assistência do Espírito Santo. Então, nós vamos fazer uma breve oração. Vou pedir ao nosso querido irmão, teólogo, psicanalista, analista de data, Márcio Fross, que a partir de hoje vai coordenar comigo os nossos encontros. Márcio, por favor, nos conduza a Deus em oração, antes de passarmos a palavra à doutora Juliana. Amém. Senhor amado, querido Deus, nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor traga esse conhecimento tão importante em dias tão difíceis que vivemos. O Senhor sabe que temos passado. Então, Pai, que o Senhor dê as palavras para Juliana e que essas palavras encontrem guarida na nossa mente, no nosso coração, para receber esse conteúdo, para que a gente possa ser instrumento também de prevenção a todo aquele que possa estar ao nosso alcance, para que a gente possa intervir, se for o caso, se assim aprouver a Ti a oportunidade. Deus amado, nos abençoa, livra de todo mal, cuida da nossa família, cuida dos nossos amigos que têm sofrido em silêncio, em depressão, pessoas que, Pai, carecem realmente da intervenção do Teu Espírito, e o Senhor conta conosco. Então, eis-nos aqui, Pai, como ferramenta, instrumento do Teu reino, para que possamos contribuir debaixo da Sua graça, do Seu poder. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai, dá-nos a noite proveitosa, para a glória do Teu nome. Amém. 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 Eu quero também agradecer ao Rodrigo, que está conosco mais uma vez, nos ajudando aí na parte técnica. Rodrigo, obrigado. O Rodrigo está ali na Barra da Tijuca, lá na sede do CBDP. Bacana, Rodrigo, valeu. Então, vamos fazer assim. Eu combinei com a Juliana, ela terá 30 minutos, 35, para apresentar essa temática para a gente, e depois a gente pode abrir para perguntas. Nós podemos ir usando o chat também, para ir formulando essas perguntas, para a gente apresentar no final. Então, por enquanto, a gente vai manter os nossos microfones desligados para que ouçamos com atenção a Juliana.
Juliana, está contigo. Que bom ter você com a gente. Que Deus te abençoe. Bem, obrigada, gente. Olha, queria agradecer o convite. Poxa, para mim é uma honra muito grande estar aqui presente, trazendo alguma coisa para vocês. Espero que a minha fala seja realmente útil. Eu estou aqui no Recreio dos Bandeirantes. Para quem não sabe, é um lugar onde tem capivaras e jacarés andando soltos pela rua. Então, se a internet instabilizar em algum momento, me sinalizem, porque eu não estou sabendo, tá? A gente aqui no presetting já viu que deu um pouco de instabilidade aqui, mas são os ares da região, não se espantem. Queria começar com vocês, muito embora essa seja uma reunião de terapeutas cristãos, talvez vocês não comecem dessa maneira, mas eu queria começar lendo um texto muito conhecido para vocês, texto da Palavra do Senhor, mesmo que vocês não estejam com nenhuma Bíblia aí, eu peço só que vocês acompanhem atentamente a leitura. Eu vou tentar ser breve, mas fiquem atentos porque é um texto muito conhecido e muitas vezes a gente passa batido por detalhes que são importantes e vão fundamentar alguns dos argumentos que eu vou trazer aqui hoje. Vocês vão ter a sensação de que tudo que eu disse no final era uma coisa que vocês no fundo sabiam, mas provavelmente vocês nunca ouviram falar dessa maneira, porque também foi uma novidade para mim. Então vamos ler aqui, vamos começar lendo a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de água chamou mares. E Deus viu que isso era bom, e Deus disse: que a terra produza relva, ervas, que deem sementes, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve tarde de manhã o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Palavra do Senhor. Esse é o texto da cosmogonia segundo a visão cristã, né? Nós temos vários textos de teogonia, de cosmogonia, conforme as culturas, e esse é o texto que nós abraçamos na nossa cultura judaico-cristã, né? Texto escrito por Moisés. Eu queria começar pelo versículo 26, que foi esse último, né? Que nós lemos. Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre, etc, etc, etc.
é a primeira vez, eu fiz questão de ler o texto até ali, e não somente esse versículo, porque de todo o texto dos entes, né, dos seres que foram criados, é a primeira vez que aparece uma reunião da Trindade para a decisão da criação de alguma coisa, né? Parece que foi feito um conselho. Façamos o ser humano, né? Até ali, todas as ordens anteriores, né, os fiat, diziam respeito só à própria coisa criada, por exemplo, haja luz, fiat lux, e houve luz. Ou a algum objeto pré-existente que se relacionava fisicamente, materialmente, com aquela nova criatura. Então, por exemplo, cubra-se a terra de vegetação, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Então, as ordens anteriores todas se dispunham dirigidas à própria coisa criada ou a algum objeto, algum ente pré-existente criado com quem ela se relacionaria. E é a primeira vez que, além de a Trindade aparecer numa decisão anterior de criação, que um novo ente é criado e está mais associado ao próprio Eterno, não criado, do que a ele mesmo ou algum ente anteriormente criado. Não sei se a gente passa muito batido por esses textos, né, que são textos, né, recorrentes no contexto cristão, mas são detalhes importantes, né? O façamos o homem é sobre o homem e o eterno. Não é sobre um objeto apenas ou um objeto relacionado a um outro objeto da criação. Então, diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Por que duas palavras tão parecidas na mesma frase? Qual será o intuito dessa disposição, né, de palavras? Imagem remete a gente aqui. Eu queria que vocês soltassem os microfones de vez em quando para a gente poder fazer um brainstorm aqui. Quando a gente fala em imagem, o que isso suscita na mente de vocês? Vou até beber uma água, que é para dar tempo aqui de vocês se animarem. Eu acho que Deus quis dizer que a imagem, quer dizer, é um representante de Deus, né? A natureza, quando olhava para o homem, a própria natureza via Deus na face do homem, né? E aí, em rápidas palavras, que eu não vou atrapalhar você, eu acho que antes do pecado, a própria natureza interagia com o ser humano, assim como interage com Deus, né? O pecado fez com que o ser humano perdesse isso. Nós perdemos muita coisa quando o homem pecou, ou seja, o pecado não foi comer a fruta, o pecado foi a desobediência do homem. Quando o homem desobedeceu Deus, o próprio universo mudou em relação ao homem, né? E foi isso que Cristo veio restaurar. Ele restaurou até o universo. Então, quando fala-se de imagem, fala-se de um representante a qual Deus deu autoridade. Esse é o meu representante, né? Então, para o Aldenir, é uma imagem de representação da autoridade do divino. Pode ser, perfeito. O que mais? Quando a gente fala em imagem, eu quero que vocês vão mais baixo, tá? Mais baixo. Quando eu falo em imagem, eu vi uma imagem, eu me deparei com uma imagem. O que essa palavra imagem denota no coração e na cabeça de vocês? Aparência? Aparência, muito bem. Aparência, o que mais? Caroline falou aparência. O que mais que vem à mente de você? Uma foto. Uma foto? Uma foto. Uma foto é uma imagem sensível visualmente. DNA, alguém escreveu aqui no chat, DNA, traço familiar. Muito bem. É por aí. A palavra imagem talvez se refira à referência das coisas sensíveis, né? Quando a gente fala imagem, a gente está dizendo, está falando sobre algo sensível do ponto de vista óptico, né? Então, talvez essa palavra imagem esteja se referindo aos atributos de Deus mais externos,
que nós herdamos por coparticipação no ser, né? A razão, vontade, inteligência, são todos atributos divinos externos, né, ao ser, externos que eu digo assim, sensíveis ao ser de Deus, né, que nós podemos perceber e que nós herdamos. Alguns vieram sem inteligência. Mentira, brincadeira. Mas todos nós herdamos esses atributos mais externos, né, do ser divino. Então, talvez a palavra imagem possa ser interpretada dessa maneira. Nós fomos feitos à imagem, no sentido de que nós herdamos alguns atributos mais externos do ser, né? Não preciso nem dizer ser divino, é o ser, em letra maiúscula. Porque todos os outros seres, todos os outros entes são seres por coparticipação no ser. E por que a palavra semelhança, né? Já que a gente já tem a imagem. Algumas traduções traduzem essa palavra semelhança também como natureza, né? Por exemplo, na versão A Mensagem, traduzida sob coordenação do Jordan Peterson, né, que faleceu recentemente, há poucos anos, também é traduzida como natureza. Então, a semelhança da natureza divina. Então, ou seja, façamos o ser humano a nossa imagem, ou seja, de modo que ele herde os nossos atributos mais sensivelmente perceptíveis e a semelhança da nossa natureza. E aí ficou mais fundo, né? Ficou mais profundo. Porque, veja, do ponto de vista ontológico, existencial, qual é a natureza divina? Que eu falei lá no começo, foi a primeira observação que eu fiz do texto. A natureza divina é uma natureza trina, trinitária. Nós cremos que Deus é um em substância, a substância divina, e três em pessoas. É um Deus e três pessoas que subsistem na mesma substância, né? É uma coisa que dá para a gente entender, mas ao mesmo tempo não dá para a gente entender. Então, o texto está dizendo para a gente o seguinte, né? Seja ele encarado do ponto de vista literal, como algumas tradições cristãs encaram, seja ele encarado do ponto de vista mítico, como algumas tradições cristãs encaram, ele está dizendo a mesma coisa. Nós fomos criados a partir de uma reunião dessa trindade, que pela primeira vez decide uma coisa junta, antes não foi necessário isso. Uma reunião que resultou da criação do homem, que foi feito herdando atributos externos mais sensíveis do divino e feito a própria natureza do divino. Então, Juliana, você está querendo chegar aonde? Você está querendo dizer que nós somos trinos também? De alguma forma, sim. E eu vou mostrar isso para vocês a partir de agora, né? Deus não é uno e trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo subsistentes na mesma substância. Nós, seres humanos, criados à sua semelhança, também somos assim. Uma substância humana, e três pessoas. E aí eu queria convidar vocês a pegarem uma canetinha aí que esteja perto de vocês e um papel. Eu estou com a minha papelada aqui, não vou nem levantar, que é para não bagunçar tudo. Para vocês fazerem um desenho comigo. Foi um desenho que eu já fiz aqui, né? Então, quando o texto diz que a gente é a imagem, enquanto vocês vão pegando papel e caneta aí, quando o texto diz que nós somos a imagem de Deus, ele está dizendo que a gente herdou por coparticipação alguns dos atributos de Deus. E quando o texto diz que a gente foi feito à semelhança da natureza divina, ele está dizendo que a gente herdou a característica da trindade, por assim dizer, né? De modo comparativamente simbólico. Então, eu queria que nesse papel que vocês pegaram aí, com essa canetinha que vocês pegaram, vocês desenhassem 3 bonequinhos do palitinho, um do lado do outro. Sabe aquele bonequinho que você leva 50 anos para aprender a desenhar? Você vai para a escola de desenho do Daniel Azulay, é muito difícil, exige muita concentração, muita destreza. Esse bonequinho aí mesmo, 3 bonequinhos do palitinho, um do lado do outro. Vou mostrar aqui o que eu fiz, tá? Para vocês. Não sei se vai dar para ver aí, ó. 3 bonequinhos do palitinho, um do lado do outro. E vocês vão dar nomes para esses bonequinhos, tá? Esses 3 bonequinhos são as 3 pessoas humanas, que são 3 subsistentes numa mesma substância, que é a substância humana. O primeiro bonequinho, da esquerda para a direita,
vocês vão chamar de roteirista, tá? Escrevam aí embaixo dele, roteirista. O segundo bonequinho, o bonequinho do meio, vocês vão chamar de personagem. E o terceiro bonequinho, que é o bonequinho da direita, Daniel, a sua live foi boa. Três pessoas distintas, subsistentes numa mesma substância, substância humana. Vocês já pararam para pensar por que o modelo do teatro grego, tão antigo, ele vem resistindo até hoje como padrão de representação da vida, seja no teatro, seja no cinema, seja na televisão? Já pararam para pensar por que uma coisa tão antiga perdura até os dias de hoje? Um cenário, um roteiro, os personagens com aquelas máscaras, né? Ou seja, os seus caracteres e a audiência que critica, né? Por quê? Porque é um modelo de vida humana, né? O teatro grego é um modelo perfeito, digamos assim, né? Da vida humana. A vida humana se processa daquela maneira, né? O roteirista, pensa aqui comigo, qual é o papel do roteirista? Redigir a história, redigir um roteiro para a história. O roteirista, ele olha para onde? Ele olha para frente. Ele olha para o que há de ser dessa história. Qual é o plano que se faz com essa história? O que se espera dessa história? Como ela se desenrolará? É isso que o roteirista faz. Ele é a pessoa da Trindade que planeja para frente, que olha para o futuro. Então, escreva aí embaixo do roteirista, futuro. E o personagem, quem ele é? O que o personagem faz? Ele pega o roteiro e procura executar o roteiro, né? Ele vai se vestir com a indumentária recomendada no roteiro, ele vai olhar e fazer as expressões de acordo com aquilo que é previsto no roteiro, ele vai agir conforme a época em que o roteiro, né? O roteiro tem intervalo de tempo, ele tem uma época em que se passa a história, ele vai agir de acordo com aquela época do roteiro. O personagem é o que encarna o roteiro. Então, ele olha para onde? Ele olha para o presente. Tá? Então, escreva aí embaixo do personagem presente. E a última pessoa dessas três, o crítico. O que o crítico faz? O crítico, ele pega o roteiro e diz, bom, esse roteiro aqui é verossímil ou é inverossímil? É verossímil. Presta. Tem começo, meio e fim ou tá uma bagunça só? Não, tem começo, meio e fim. Então, presta. Check. Esse roteiro aqui tem as especificações todas necessárias para o personagem atuar ou é enrolado e sem detalhes? Não, tem. Ah, então presta. O crítico olha o roteiro, aprova o roteiro ou reprova o roteiro. O crítico olha para o personagem com base no roteiro e ele diz, esse personagem é um bom personagem porque ele encarna bem o roteiro. Ou então ele olha para o personagem e diz, cara, não era isso que estava escrito no roteiro. O que esse cara está fazendo em cima do palco? Não foi isso que eu li no roteiro. E ele diz que o personagem não é um bom personagem se ele não encarna um roteiro. Então, o crítico é a pessoa que unifica as outras pessoas. A essa unificação perfeita a gente chama de personalidade, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, pessoas até sem muita compreensão do que estavam falando, usar essa expressão. Fulano é um cara de muita personalidade. Olha, eu bato palma, porque o cara diz que vai fazer e ele faz. Não é assim? Vocês já devem ter ouvido alguém dizer isso, né? Por que o cara está dizendo que aquele sujeito é um sujeito de personalidade se ele diz que vai fazer e faz? Porque ele diz que vai fazer. Ou seja, ele tem um roteiro. Ele faz aquele roteiro. Ele encarna o roteiro conforme o previsto. Então, o crítico vai lá e diz... unifica tudo numa consciência, ou seja, parte a palavra no meio, numa ciência, num conhecimento articulado, né, das coisas todas, com. E esse cara tem personalidade. Agora, por outro lado, a gente já ouviu também expressões como fulano não tem personalidade nenhuma.
diz que vai fazer um negócio, chega lá na hora, ele faz outro negócio. Se todo mundo faz aquele outro negócio lá, ele vai fazer o que todo mundo faz, ele não tem personalidade nenhuma. O que essa pessoa está dizendo? Que é um sujeito que tem um roteiro e não cumpre o roteiro. Ou pior, ele nem tem roteiro e ele vive deixando a vida levar ele, né? A personagem dele não tem o que seguir, então ele segue a multidão, segue a maioria, digamos assim. Isso é dito uma pessoa sem personalidade. Quando o roteirista e o personagem se combinam, estão afinados, e o crítico identifica, isso é definição técnica, conforme os termos que a gente está falando aqui, que eu estou trazendo para vocês, de felicidade. Não sei se vocês já pararam para refletir, fazer aquele exame de consciência na hora de dormir, depois de um dia, às vezes, cansativo pra caramba, mas que você deita a cabeça no travesseiro e, apesar do cansaço físico e, às vezes, mental, você se sente feliz. Não é feliz soltando fogos, mas é um outro tipo de felicidade. É a felicidade de perceber, cara, foi um dia bem vivido. Eu precisava ter feito isso, era muita coisa, eu consegui executar e eu enxergo o que eu fiz, o que eu planejei fazer. Você termina o dia feliz. O contrário também é verdadeiro, né? Quando o roteiro e o personagem estão desafinados, o roteiro é ruim, ou o roteiro é bom, mas diz uma coisa e o personagem faz outra e não encarna o que está no roteiro, o crítico identifica isso. E aí isso é a definição técnica, segundo os termos que a gente está falando aqui, de infelicidade. Você termina o dia, às vezes você fez coisa pra caramba, ou seja, não é porque você ficou à toa, mas foi um dia meio infeliz, porque você não fez nada do que você havia planejado fazer, você não teve forças para executar aquele roteiro que você se propôs, né? Eu sou aquele que sou, né? É o que a voz na sarça fala para Moisés. Eu sou personagem, aquele, o roteirista, que sou. Olha só que coisa interessante, né? Então, fazendo jus aqui ao tema de hoje, finalmente entrando na campanha do Setembro Amarelo, né, que é a campanha contra o suicídio. Não sei se tem gente aqui que não é da área de saúde mental, mas Setembro Amarelo é o mês que se faz campanha contra o suicídio e pela valorização da vida, tá? Finalmente, vamos lá, então. O que é um suicida? Falem comigo aí pelo chat ou pelos microfones. O que é um suicida? É uma pessoa que quer dar fim à sua dor. Quer dar fim à sua dor. Pô, você já começou pelo final, acabou com todo o meu mistério aqui. Aquela pessoa Quer dar fim à sua dor. A pessoa tá o quê? A pessoa que desistiu de Sofrendo. Sofrendo. Alguém falou aqui, não dá para ver o rosto de todo mundo. Eu nem sei quem tá aqui nessa reunião, viu, gente? Se tem alguém que eu conheço, um beijo, muito obrigada pela participação aí, pela presença, mas eu não tô conseguindo ver todo mundo. Alguém que tá sofrendo, certo? Alguém que quer dar fim à sua dor, que nem a Jaira falou aqui. Muito bem, um suicida é um ser humano em grave sofrimento. Ponto final. O resumo mais simplificado de um suicida é isso. É um ser humano, uma pessoa que não enxerga mais sua importância, alguém falou aqui no chat, não enxerga mais sua importância, por quê? Porque ela está em sofrimento. Está atravessando um período que pode ser, inclusive, longo, de grave sofrimento. Isso é um suicida, né? Todos nós que somos profissionais da área de saúde mental, se ainda não tivemos contato com um paciente de comportamento suicida, é só uma questão de tempo, eles vão chegar até nós, né? O que acontece, gente? É próprio da vida humana buscar aquilo que vocês já pararam para reparar nisso, né? Mas é próprio da vida humana buscar o que é mais durável em detrimento do que é menos durável e desejar que as coisas durem, né? Isso porque a gente também herdou um atributo que é a eternidade, né? Nós não somos eternos do ponto de vista da eternidade alfa, porque nós fomos criados, né? Nós não somos seres não criados, nós fomos criados, mas nós somos eternos do ponto de vista da eternidade ômega. Uma vez que nós ingressamos na existência, por mais que a gente morra fisicamente, né, o nosso corpo morrerá, perecerá em algum momento, o resto de nós permanecerá.
Isso é facilmente dedutível do ponto de vista metafísico. Eu não vou fazer essa linha de raciocínio aqui porque tomaria um pouco de tempo. Mas isso não é nem algo de religião ou espiritual. Do ponto de vista metafísico, isso pode ser concluído, tá? Uma vez que você ingressa na existência, você não deixa mais a existência, né? Eis um exemplo aí, por exemplo, de qualquer mãe que tenha engravidado e perdido a sua gestação pelo meio do caminho, por qualquer razão que seja. Nunca mais aquele filho que nunca foi parido, nunca mais aquele filho deixará de ter existido. É verdade ou não é verdade? Não é porque ele não nasceu, porque ele não foi vestido, porque ele não foi amamentado, porque ele não foi... Não é porque isso foi interrompido que ele deixará de ter existido. Então, por exemplo, na experiência de uma mulher que teve uma perda gestacional, isso que eu estou falando é bem mais claro do que para a maioria de todos nós, né? Então, nós somos seres que herdamos a eternidade de certa forma, né? A partir de um certo momento. O texto de Eclesiastes 3 diz, um excerto, né? Um fragmento do texto diz: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, né? Então, é próprio da vida humana buscar aquilo que é mais durável, em detrimento do que é menos durável, e também fazer com que as coisas durem, querer que as coisas durem, né? Nós sempre queremos fazer durar, a verdade é essa. A gente cuida do carro, a gente mantém o carro limpo, a gente faz um seguro para o carro, porque caso o carro seja abatido, caso o carro seja roubado, nós teremos como reaver o carro, de algum modo. Isso nada mais é do que um desejo de fazer aquilo durar. É um bem material, mas a gente sabe que, apesar de perecível, como todo bem material, a gente quer que ele dure, né? A gente cuida dos nossos amigos, dos nossos familiares, das nossas relações, a gente busca tratar as pessoas bem, a fim de fazer aquela relação durar. A gente alimenta um filho, eu não tenho filhos, né? Mas se Deus me abençoar, terei. Mas a gente alimenta um filho, a gente dá remédio para esse filho quando ele adoece, a gente corre para a emergência com ele de madrugada, né? Acho que meus pais estão aqui online. Eu me recordo de muitas vezes ter de ser levada à emergência no meio da madrugada. Eu era criança meio alérgica, assim, meio problemática. Quantas noites em claro? Por que a gente faz isso? Porque a gente quer que aquele filho dure, pô. Ou não é isso, né? Nós assumimos uma religião específica, nós nos dedicamos a práticas de fé específicas, nós vamos a rituais culticos, porque a gente quer o quê? A gente quer que a nossa alma dure. Né? Então, a verdade é que é próprio da vida humana desejar que as coisas durem e preferir as coisas mais duráveis. Né? E o que está acontecendo com alguém que pensa e até não só cogita a hipótese, mas decide acabar com a própria vida? O que está acontecendo com essa pessoa que ela está indo, aparentemente, contra a natureza humana? Na verdade, ela está buscando fazer durar também. Mas fazer durar o quê, doutora? Ela está buscando interromper o sofrimento para fazer a vida dela durar de maneira errada, inapropriada, obviamente. Porque, voltando aqui ao que a Jaira falou e algumas outras pessoas disseram, o que é o sofrimento? O sofrimento é um tipo de dor. O que a dor é? Né? Quando a gente estuda medicina na faculdade, a gente aprende que existem 4 sinais vitais, ou seja, 4 sinais que, na presença desses sinais, há vida. Temperatura numa certa faixa, frequência cardíaca numa certa faixa, pressão arterial numa certa faixa e frequência respiratória numa certa faixa de normalidade. Com esses elementos, a gente diz que a pessoa está viva, ainda que ela esteja lá em coma, né? A gente identifica que ela está viva. Mas tem um 5º sinal vital que entrou aí nas últimas décadas, que é a dor, né? Sentir dor é sinal de que você está vivo, né? Óbvio, dentro das condições normais. A pessoa pode estar anestesiada e não está sentindo dor e ainda assim está viva. Mas a dor, apesar de ser um dos sinais vitais, ela é uma denúncia de quê? De uma ameaça à duração. Se está doendo, é porque está havendo algum insulto causando dor, né? O que é o sofrimento? O sofrimento é um tipo de dor que pode ser física ou pode não ser física. E a dor, conforme eu estava desembrulhando aqui para vocês, a dor é um sinal de insulto acontecendo. E o insulto é necessariamente uma ameaça à duração. Então, por exemplo, nós temos mecanismos no nosso corpo
que visa o nosso corpo fazer o nosso corpo durar, perdão, troquei aqui a ordem da frase. Por exemplo, temos o dispositivo de luta e fuga, que todo mundo aqui já estudou, todo mundo da área de psicologia, saúde mental, dispositivo de luta e fuga, que é, diante de uma ameaça real ou percebida, calculada, um sistema todo diferente dispara e o nosso corpo ele sofre alterações variadas para nos preparar para a reação àquela ameaça, seja lutando contra a ameaça ou fugindo daquela ameaça. Isso é um dispositivo para fazer durar, né? Só que a psique também tem seus dispositivos e às vezes eles desandam, né? Então, os pensamentos de suicídio são um tipo de dispositivo psíquico para fazer durar. A psique não suporta a incongruência entre as três pessoas, né? Então, o sujeito, vai lá, muito comum no consultório, um sujeito casado, 15 anos, 17 anos de casamento, de repente a relação começa a ficar abalada, muitas brigas, desentendimento, incapacidade de dialogar, de repente ele começa a ter um caso com a secretária dele no trabalho, né? E aí ele vem para o consultório florindo, assim, super sintomático, né? Super sintomático. O que é isso? É o crítico dele que está começando a pensar, o que eu faço? Porque ele tem um roteiro, ele é casado, relacionamento fechado monogâmico. E o personagem não está fazendo isso? Aí, muitas vezes, a gente vê o seguinte, o sujeito negociando o roteiro, querendo ajustar o roteiro, dizendo, não é bem por aí, eu não prometi essa fidelidade toda, né? Então, ele ou tenta ajustar o roteiro, ou ele tenta ajustar o personagem, colocar o personagem de volta para dentro do roteiro, ou o crítico não suporta e começa a entrar em parafuso. Começa a negociar o nível de crítica, né? E aí a gente vê as neuroses, o paciente falando mentira que ele mesmo começa a acreditar como sendo verdade. Por quê? Porque a estrutura psíquica não suporta. Então, um suicida é uma pessoa que está lançando mão de um mecanismo de defesa para fazer durar. De que modo? Matando o que pensa que está matando ele. Obviamente, isso é uma maneira errada, né, inapropriada de resolver as coisas. Então, pessoal, para a gente começar a se encaminhar para o final, já até ultrapassei o tempo proposto, né? As três pessoas, elas têm felicidades diferentes e tristezas diferentes. A felicidade do roteirista, ela se chama esperança. Ela está no futuro. Sabe o Pequeno Príncipe? Aquele trecho que diz assim, se você vem às 4, eu já começo a ser feliz às 3. Vocês lembram disso? É a felicidade do roteirista. É uma felicidade penhorada no futuro, né? Tem a felicidade do presente, né? Do personagem, que é o prazer ou o gozo. Normalmente ela é sentida na carne, mas também há sensações de prazer psíquicas, obviamente, mas ela está relacionada ao presente. E tem a felicidade do crítico, né? Está relacionada ao passado, é a famosa paz, né? Vou dormir em paz, me sinto em paz. É aquela paz no sentido de serenidade. E tem as tristezas de cada pessoa também, né? A tristeza do corpo, né? A dor do corpo, o sofrimento do corpo, é o sofrimento do personagem, é o sofrimento do presente. A tristeza, o sofrimento, a dor do roteirista é a dor da desesperança. O nome do sofrimento do roteirista é desesperança. A maior parte desses pacientes com pensamentos suicidas e atitudes suicidas são pacientes em franca desesperança. Eles não, o roteirista deles está completamente morto, está morto. E a felicidade do crítico, a tristeza do crítico, perdão. Tem gente que chama de culpa, tem gente que chama de peso na consciência, né? É a dor pelo que ocorreu no passado, né? A tristeza é o sofrimento pelo passado. Muitas vezes, pessoal, a gente no consultório vai ter que fazer o papel de roteirista do paciente. Muitas vezes a gente vai ter que fazer o papel de crítico do paciente. Isso é muito delicado, né? É muito delicado fazer esses papéis, porque são papéis pertencentes à pessoa, né? São da pessoa, mas muitas vezes quando você vai examinar, você vê que o roteirista está morto, ou o crítico está morto, ou o personagem está tão fraco que parece que está morto. Então, às vezes, a gente tem que assumir esses lugares com muita parcimônia, como diz a palavra, com muito temor e tremor, né?
mas muitas vezes vai ser necessário assumir esses papéis, né? Dominai é a primeira ordem que aparece aqui no texto, logo na sequência, né? Tenha ele domínio, em algumas versões, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Dominar é o mesmo radical de dominus, que é o radical para Deus. Dominar é fazer o papel de senhor, né? Então, dominar pequenos poderes em cada uma das pessoas é a melhor maneira de fazer durar, né? Então, se eu aprendo a cuidar de um filho, eu estou dominando aquela habilidade, eu estou aumentando a chance de fazer aquele filho durar, né? Se eu aprendo a me planejar, a fazer um planejamento de curto, de médio, de longo prazo, eu estou aprendendo a dominar um roteiro. Eu estou começando a conseguir fazer um roteirista durar. E assim por diante. Então, queridos, para eu encerrar aqui minha fala e poder abrir para vocês, façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos a semelhança da natureza do próprio Deus, até no que diz respeito à sua trindade. Isso é muito profundo, né? Todas as vezes que eu tenho um paciente diante de mim, eu recebo ele com muito temor, e temor não no sentido de medo, mas no sentido de temor, né? De perceber que se está diante de uma coisa para além das medidas, né? Das categorias aristotélicas ali, é uma vida que carrega, por pior estado que ela esteja, que carrega os atributos externos do Altíssimo e a natureza trinitária do próprio Deus. Então, um suicida é uma pessoa em grave sofrimento. A gente precisa saber identificar quais das 3 pessoas dela está em sofrimento, às vezes as 3 estão, e a gente precisa assumir certos papéis em relação a esse paciente que está em sofrimento com alguma das pessoas fracas ou até mesmo mortas, né? No sentido figural, né? Figurado da palavra morte. Ensinar ela pequenos poderes. Os pequenos poderes fazem dela senhora, né? E se assenhorar é literalmente dominar, fazer como Deus faz, né? Só que o personagem, ele é insubstituível. Você pode fazer o roteiro, você pode fazer o papel de crítico, mas o personagem só quem consegue fazer é a própria pessoa, né? Um dos textos, que eu não sei agora de cabeça onde é que está localizado, mas se refere a Jesus assim, né? Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o personagem, ele encarnou o roteiro. Todas as coisas foram feitas por meio dele, mas se não houvesse a encarnação, nada do que havia sido feito teria sido feito, né? Então, identifiquem quem é esse paciente, onde está localizado o sofrimento dele e ajudem ele a retomar um roteiro, a ter forças para encarnar esse roteiro e ter coragem, né, e justiça para examinar esse roteiro e fazer os ajustes necessários, né? E que Deus ajude a gente. Acho que era isso que eu tinha para trazer hoje.